o discipulado, eu tenho no meu coração, queridos, assim, muito firme, muito sólido, que o discipulado é o propósito de Deus, em primeiro lugar, para cuidar da vida das pessoas, para aquela pessoa encontrou Jesus, agora ela vai ter uma pessoa que vai ser referência de Jesus na vida dela, e essa pessoa vai ser um instrumento de Deus que vai poder, com base no Senhor, produzir cura, produzir que ela seja efetivamente sarada e curada. Esse é o primeiro passo. E o passo seguinte disso, essa pessoa ter a oportunidade, ela sarada, curada, vivendo o melhor com Deus, manifestar para outras pessoas aquilo que ela está vivendo. O discipulado, aquilo que você recebe no teu discipulado, nunca pode ser guardado às 7 chaves com um pensamento egoísta. Olha, eu estou vivendo o melhor, isso aqui é muito bom, mas eu quero reter isso para mim. Isso não é reino de Deus. Reino de Deus é aquilo que você recebe, você ter a oportunidade de transmitir para outra pessoa. Eu sempre reflito muito nisso, eu tenho isso muito cravado no meu coração, eu amo isso. O Senhor, Ele escolheu a nossa vida, Ele me escolheu, Ele te escolheu, Johnny, Vivian, Ele escolheu as nossas vidas para manifestar aquilo que existe de mais importante e especial em toda a história da humanidade, que é o reino de Deus. Ele escolheu as nossas vidas para que a palavra de Deus, para que Ele fosse apresentado para outras pessoas. Eu imagino ali Jesus, todo domingo às 7 horas da noite, aparecendo em todas as igrejas e ministrando a palavra. Ele apareceu durante 40 dias, depois que Ele foi para o céu. Ele aparecendo toda segunda-feira lá, no horário do seu discipulado, puxando a cadeira, ficando de frente a frente com você e fazendo discipulado com você. Além do mais, Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Mas apesar, mediante todo esse tamanho dele, desse poder dele, dessa grandiosidade dele, Ele escolheu eu e você, pecadores, que tínhamos uma vida jogada no lixo, para nos levantar e nós sermos agentes da manifestação do reino de Deus. Cara, isso é maravilhoso, isso é incrível. E Ele está escolhendo as nossas vidas e colocando na nossa caminhada o discipulado para que a gente chegue a esse nível de estarmos bem, sermos curados, estarmos num eterno processo, porque a gente só vai estar 100% quando a gente estiver no céu, mas nesse meio tempo, nós temos a oportunidade de manifestar Jesus na vida das pessoas. Deus falou comigo sobre essa palavra na semana passada. Domingo o pastor Cleiton ministrou e falou de nós sermos a igreja. Você discipulador, você é a igreja para a vida do teu discípulo. Você discipulador, você é a igreja para o cara lá fora. Eu sempre gosto de falar isso para os jovens. Sai na rua, pega ônibus, trem, metrô, chega no seu local de trabalho ou senta lá na tua carteira da faculdade ou da escola e olha aquelas pessoas que estão muito distantes do Senhor, por enquanto, como sendo as tuas ovelhas. Robertão, ele chega lá na net, ele coloca o pé na empresa que ele trabalha e ele olha todas aquelas pessoas sentadas e fala, olha aí o meu rebanho. Eu fui colocado aqui para ser igreja, eu fui cuidado, eu estou sendo discipulado, é o Senhor que cuida da minha vida através da vida de um discipulador levantado, e eu tenho a responsabilidade, o chamado e o prazer de manifestar Jesus na vida dessas pessoas. Isso que eu quero falar com vocês nessa noite, para a gente não reter aquilo que a gente está recebendo. Cara, você não é perfeito, eu não sou perfeito, só eu, um pouco a Priscila e meus filhos sabem as minhas atitudes mais particulares e individuais. E se eu fosse mostrar no telão aqui, ó, você ia falar, esse cara aí não é pastor nunca. Se fosse mostrar a tua vida aqui no telão, você ia falar assim, meu Deus do céu, olha o que acontece na minha vida. Mas eu quero dizer para você, cara, que em meio a tudo isso, corre para acertar. Seja o melhor possível, busque a Deus acima de todas as coisas. Se você tem um problema de santidade, não vai na força do teu braço, reconhece a tua pequenez, reconhece o quanto você é pequeno diante de um Deus muito grandioso e coloca nas mãos dele toda a tua dificuldade, não na força do teu braço, e você vai ver a cura, você vai ver você sendo totalmente sarado e curado por Jesus. E uma das ferramentas para isso é o discipulado.
Domingo teve batismo, vocês viram, a gente estava vindo no carro e o Gabriel perguntando, meu filho de 6 anos, o que é batizar, pai? Batizar isso, aquilo, aquele outro. Papai, o que você pensa mais do batizado, do batismo? Eu falei assim, eu penso em... Puxa, eu pensei um pouquinho, eu falei, publicidade, vou tornar pública a decisão que eu tomei por Jesus. Daí eu falei, opa, tem coisa a mais. Eu pensei em arrependimento. Eu falei, eu me arrepender dos meus pecados, porque eu sou pecador, eu vou resolver morrer para mim mesmo, morrer para esse mundo e nascer para Cristo. Daí ele virou para mim e falou assim, papai, eu também peco, eu preciso me batizar agora, preciso me batizar, porque eu sou pecador, eu preciso desse arrependimento. Galera, a palavra diz, o reino de Deus, como criança, feito ali como crianças, entrarão aqueles que serão como crianças. A gente precisa ter esse coração de reconhecer as nossas falhas, mas não é a minha falha que vai reter o avanço do reino de Deus. A gente precisa correr para resolver a nossa falha, estarmos um pouco melhorzinhos, e manifestar o reino de Deus. Não estou fazendo uma apologia aqui, vai pôr as tuas mãos nas coisas do Senhor mal e porcamente, sujo, em hipótese nenhuma. Deus sabe do meu coração e muitos aqui me conhecem. Mas eu estou dizendo assim, corre para resolver a tua vida. Existe coisa muito maior do que o problema que nós temos. O problema que nós temos precisa ser resolvido. E o problema que nós temos não pode brecar o avanço do reino de Deus. Eu preciso de cura, de transformação, eu preciso de muito discipulado, muita confissão. Um caráter transformado, uma vida transformada, para manifestar aquilo de mais grandioso que existe, que é o reino de Deus. Amém? Vocês estão comigo aí? Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia. Eu quero em primeiro lugar aqui falar sobre os alicerces do discipulado. Eu quero falar sobre os alicerces do discípulo. Eu não quero gastar muito tempo com isso, eu quero falar um pouco mais rápido, porque eu quero gastar mais tempo na segunda parte da ministração, que é o alicerce do discipulador, mas nesse primeiro momento, o alicerce do discípulo. Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23. E a gente vai ver aqui 3 alicerces que são importantíssimos na vida do discípulo. Primeiro, nós precisamos ser discípulos, para depois nos tornarmos discipuladores. Primeiro nós precisamos receber, ter a nossa vida transformada, para passar para outras pessoas. Então, você está comigo aí, Lucas 9, versículo 23. Jesus dizia a todos, se inclui nesse todos aí, ok? Depois de mais de 2000 anos, se inclui nesse todos. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Eu vejo 3 elementos aqui. O primeiro deles, negar-se. O segundo deles, tomarmos a nossa cruz. E o terceiro deles, seguirmos a Cristo. A vida de um cristão, a vida de um discípulo de Jesus, um cara, um homem, uma mulher comprometido com o reino de Deus, que não está buscando exclusivamente, eu não estou tirando força disso, mas não está vivendo uma vida buscando somente salvação. A salvação é garantida, mas eu quero também manifestar o reino. Eu quero levar outras pessoas à salvação. Eu quero estabelecer o reino. Um discípulo comprometido com a palavra de Deus precisa desses 3 elementos: negar-se, tomar a cruz e seguir a Cristo. Queridos, quando nós nos deparamos com esse primeiro aqui que fala em negar-se, a vida do cristão, ela é uma vida de renúncia. Mas infelizmente a palavra de Deus, eu creio que ao longo dos tempos ela foi um pouco deturpada. E muita gente pega esse negar-se para situações que não têm valor na vida de uma pessoa. No meu entendimento aqui, esse negar-se é negar-se para o pecado. Não é a calça que você vai comprar, o cabelo que você vai cortar, o brinco que você vai pôr, o batom que você vai passar na boca ou vai deixar de passar. Você vai cortar ou não vai cortar cabelo, vai usar saia ou usar calça comprida. Mas é você se negar para o pecado. Quando nós nos negamos para o pecado, eu falo não para o pecado sai fora. Eu lanço as ferramentas que é a confissão, eu lanço a ferramenta de ter uma mente cativa a Cristo, eu lanço a ferramenta de ter comunhão com o Senhor, de ter a palavra de Deus cravada no meu coração. Eu estou
me negando ao pecado. Eu estou me negando a todas as situações que podem travar e brecar a minha vida. Nós não podemos caminhar na direção da religiosidade. A gente precisa caminhar na direção da santidade. Santidade é negação de pecado. Santidade é buscar a Deus acima de todas as coisas. Santidade é ter mais prazer em Deus do que no pecado. O segundo elemento aqui do alicerce do discípulo: tomar a sua cruz. Tem muita gente que acha, que vai abrir a porta de casa, vai sair na garagem, não vai estar o carro, não vai estar a moto, não vai estar a bicicleta, vai estar uma cruz. Eu tenho que ir lá pegar essa cruz e pôr no meu ombro e sair. Uma linguagem figurada, mas no nosso coração, essa cruz precisa ser carregada por nós. Quando eu falo e penso em tomar a minha cruz, eu penso muito em nós mostrarmos para as pessoas lá fora que a nossa cruz, ela está vazia. Que o nosso Deus, Ele desceu daquela cruz, Ele está vivo e Ele está habitando. Eu estou tomando a minha cruz, eu estou tomando o meu Deus vivo, estou colocando Ele no meu coração e estou manifestando Ele para a vida das pessoas. Muitas vezes a gente pensa, negar, tomar a cruz, nossa, eu sou um lixo, eu não mereço nada, eu tenho que me negar, eu não tenho que ter vontade, eu não tenho que fazer nada, eu tenho que esperar tudo de Deus. Deus não espera isso das nossas vidas. Deus, Ele nos fez inteligentes, Deus nos entregou a responsabilidade de nós tomarmos as decisões. Muitas vezes a gente acha, joga tudo nas costas de Deus, mas Deus faz a parte dele e nós fazemos a nossa parte. Deus não vai aparecer aqui na terra para tomar decisão por nós. Ele nos instrui com base na palavra de Deus, Ele fala conosco no nosso tempo com Deus, Ele usa a vida de pessoas para falar com a gente. São subsídios, nós somos capacitados por Ele, mas nós que tomamos a decisão, nós que tomamos a nossa cruz, nós que manifestamos para as pessoas que nós seguimos um Deus vivo que quer operar milagre na vida da pessoa. Esse é o alicerce da vida de um discípulo de Jesus. O terceiro elemento fala seguir a Cristo. Pensando nesse contexto, seguir a Cristo, a gente pode falar aqui um ano, se eu passar o microfone para todo mundo, a gente vai ter resposta diferente de todo mundo, porque é um leque muito grande de alternativas que podem ser ditas. Mas quando eu vejo seguir a Jesus, pensando nesse contexto de discipulado, eu vou falar mais isso quando eu falar do discipulador, mas tenha no seu coração, você discípulo, você discipulador, em especial o discipulador, nós não fazemos discípulos para nós. Nós somos exclusivamente um canal, um caminho, e somos usados também por Deus para que as pessoas sejam discípulos de Jesus. A gente tem uma instituição, acaba falando assim na igreja, eu sou discípulo do pastor Emerson, eu sou discípulo do Roberto, eu sou discípulo do Johnny, eu sou discípulo do Maurílio, eu sou discípulo do Cadu. Mas na verdade, querido, isso é uma nomenclatura que a gente usa aqui por organização, por reconhecimento. Nós somos discípulos de Jesus. Seguir a Cristo é ser discípulo de Jesus. Seguir a Cristo é dizer não para o pecado. Seguir a Cristo é manifestar o reino. Seguir a Cristo é matar a nossa carne. Seguir a Cristo é fazer aquilo que não é muitas vezes confortável que nós façamos, mas eu tenho no meu coração, eu busco ser um discípulo de Jesus. Como eu disse, eu quis falar aqui bem rapidamente esses 3 primeiros pontos do alicerce do discípulo, e eu quero entrar agora no alicerce do discipulador. E a gente vai usar um texto base para isso. Lá em Atos, capítulo 2, versículo 42, nós veremos juntos aqui, com base, eu sou um discípulo de Cristo, agora eu dei um passo a mais, aquilo que eu estou recebendo, eu quero transmitir para a vida das pessoas. Nós veremos os alicerces de um discipulador, o que o discipulador faz, quais são as atitudes dele em relação ao seu discípulo e principalmente em relação ao reino de Deus. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações.
Aqui eu vejo, queridos, 4 elementos muito claros, que no meu entendimento não são os únicos, tá? Com todo respeito, é o da palavra aqui, é o que tem para o momento, é o que tem para agora. Você vai lá no restaurante e fala, tem parmegiana? Não, hoje não tem parmegiana, hoje tem feijoada. Então, o foco aqui são esses 4 pontos, mas tem muito mais, tá? Não vai sair falando que esses aqui são só os 4 e tudo mais. Vamos lá. O primeiro deles, ensinar. O segundo deles, comunhão. O terceiro deles, partir o pão. E o quarto, as orações. Se um discipulador tem esse alicerce na vida dele, se o discipulador tem esses 4 propósitos no coração dele, em relação à vida do discípulo, pode ter certeza que grandes coisas acontecerão na vida desse discípulo. E o reino será manifesto. Pois mais uma pessoa será tratada, será cuidada ali pelo Senhor e vai manifestar o reino. Eu quero falar aqui, eu vou pular o ensinar. Eu quero falar o ensinar um pouquinho mais na frente. Eu quero falar sobre comunhão. Nós discipuladores, você discipulador ou você que está prestes a se tornar um discipulador, nós precisamos ter comunhão com os nossos discípulos. O nível alto do discipulado, o discipulado ele atinge o ponto ali que tem que acontecer quando eu tenho o coração do meu discípulo. Muitas vezes você tem que falar algumas coisas assim que quem ama tem que falar algumas coisas, né? Não um controle abusivo da vida da pessoa, não, mas certas situações que a pessoa lança para você, o que você viu, o que Deus falou com você, você precisa tratar na vida da pessoa, porque você foi colocado ali para fazer isso. Quando você tem o coração da pessoa, quando você tem comunhão com ela, quando você tem relacionamento com ela, pode ter certeza que isso flui de uma forma muito mais profunda. Não gera da vida da pessoa que está recebendo aquilo, mas o que essa pessoa está falando? É a mesma coisa você encontrar um estranho na rua e você vê algum traço nele ali que você vê que é bem distante do propósito de Deus e você sai lançando para a vida da pessoa. Não, você não tem o coração. Um relacionamento de discipulado não pode ser um relacionamento baseado na distância, na falta de contato, na falta de relacionamento, na falta de profundidade um com o outro, relacionamento. Olha, eu olho a vida do meu discípulo, eu estou vendo como ele está entrando na sala, como ele está sorrindo, eu sei como ele está. Isso é gerado com comunhão. Então assim, se eu posso falar alguma coisa aqui para vocês em relação a isso, se dediquem, busca relacionamento, busca estar junto, busca ir na casa, vir na casa, comerem juntos. Eu posso dizer por mim mesmo, esse é um dos meus maiores desafios. Meus discípulos estão me ouvindo aqui falando, mas a gente precisa buscar isso, a gente precisa desse nível com os nossos discípulos, relacionamento, ganhar o coração daquela pessoa, para que o reino de Deus seja manifesto na vida dela. A palavra fala aqui também, como um segundo alicerce, partir o pão. Nossa, mas partir o pão está muito relacionado também à comunhão. No meu entendimento aqui, partir o pão, ele tem uma conotação superior, está se relacionando a suprir necessidades. Essa necessidade não deve ser uma necessidade material, pode até ser, né, se Deus falar com você, mas nós não recomendamos isso, mas uma necessidade espiritual. Eu estou com aquela pessoa, ela compartilhou uma situação comigo, e eu tenho a responsabilidade de partilhar o pão com ela, mediante uma vida de comunhão, uma vida de relacionamento. Eu tenho a oportunidade com Cristo em suprir a necessidade espiritual da vida daquela pessoa. Eu tenho conhecimento sobre aquilo, ou eu vou buscar em Deus, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou falar com o meu discipulador mediante a autorização dele, mas eu quero buscar em Deus, que é a fonte inesgotável, e ter a oportunidade de manifestar na vida do meu discípulo. Olha, discípulo, eu busquei direção aqui, Deus falou isso comigo, que eu quero compartilhar com você. Eu quero compartilhar o pão da vida, eu quero compartilhar Jesus com você. Olha, Jesus faria isso nessa situação. Jesus tomaria essa decisão. Eu quero aqui te instruir, eu quero te inspirar nesse sentido, nesse caminho. A palavra fala também como um dos alicerces, ensinar.
Queridos, eu vejo uma sociedade tão mergulhada no pecado, totalmente distante da santidade. A principal coisa, na minha opinião, quando nós nos deparamos com um discípulo, principalmente um discípulo que acaba de ser ganho para Jesus e ele vem cheio de uma tonelada de tranqueira, de sujeira, nós ensinarmos santidade na vida do discípulo. Eu estou assistindo aquela série, nos dias que dá, né? Eu estou assistindo aquela série Jesus na Record. Quem está assistindo aí? Glória a Deus. Alguns irmãos estão assistindo, legal. E eu estou achando assim, muito legal, eu estou achando muito inspirador. E eu estou vendo ali que os discípulos, eles estão sendo recrutados, ainda está nessa fase, né? Estão sendo chamados e levantados ali por Jesus. Mas a gente está vendo que os discípulos eram pessoas como nós. Muitas vezes a gente olha na palavra, vê o próprio Atos, nossa, os caras faziam coisas grandiosas, eram caras separados, diferenciados, era nada, era igual a gente, se não pior, mas eles tiveram um encontro com Jesus. Eles se depararam diretamente ali com Jesus. Jesus ministrou na vida deles e principalmente Jesus ensinou, inspirando através da própria vida dele, eles terem santidade. Toda pessoa que domingo levanta a mão dele, sai do lugar dele, vem aqui na frente, entrega a vida para Jesus, vai lá dentro, preenche uma ficha, essa ficha é feito um contato 24 horas, essa pessoa vai para uma célula, na quarta-feira seguinte ou no sábado seguinte ele vai para a célula, e ele começa a frequentar fielmente aquela célula, e o líder vira para ele e fala assim, olha, você que é um discipulador, nós queremos que você seja discipulado. Ele fala, eu quero ser discipulado. O discipulado dele começa, ele precisa ser direcionado, ele precisa receber santidade na vida dele, direção de santidade. Quando a pessoa ela passa por esse processo de santificação, que ela passa por esse processo de crescer em Jesus, nós estamos cumprindo o propósito do discipulado. E o ensinar, o muito falar, às vezes não é o que mais gera resultado. Mas pegando um pouquinho dos outros alicerces, comunhão, partir do pão, caminhar junto, a pessoa vê a sua vida, se inspirar com as suas atitudes, você colocar a pessoa na tua casa, ver os teus erros e ver os teus acertos, mas falar, olha, realmente essa pessoa tem buscado, realmente ele tem me inspirado a ter uma vida de santidade. Eu cheguei na igreja, eu me deparei com a vida do Bruno, meu discipulador, o pastor Bruno. Vi o pastor Gumer. Todos os dias que eu me deparo com o pastor Cleiton, eu vejo a vida deles. E eu reconheço neles homens de Deus, que são pecadores como eu, mas têm buscado a Deus acima de todas as coisas. A gente precisa mostrar para os nossos discípulos o quanto vale a pena, o quanto é gostoso caminhar com Cristo, manifestar a santidade dele. Mas isso não dá somente para mostrar. Isso precisa ser vivido e manifesto pelas nossas vidas. Santidade, queridos, é o melhor caminho que uma pessoa dentro do discipulado ela pode receber. O nosso discipulado, pensando em ensinar, ele não pode ser uma sessão de terapia que é feita com um psicólogo, ou uma sessão de coaching, né? Hoje coaching é a moda, o cara vai lá, vai te dar um monte de direção, vai falar o que você tem que fazer, vai abrir um monte de planilha, vai falar os teus erros, os teus acertos, como você tem que se vestir, como você tem que falar, e as mais variadas áreas que existem. O nosso discipulado não é sessão de terapia, o nosso discipulado não é uma sessão, sei lá como chama, uma reunião de coaching, porque nós nem somos capacitados para isso, a não ser quem é coaching ou quem é psicólogo. Nós somos capacitados a sermos discípulos de Jesus e discipuladores daquela pessoa e manifestarmos Jesus na vida daquela pessoa. O nosso discipulado precisa ser espiritual. O nosso discipulado precisa ser cheio da palavra de Deus. O nosso discipulado, a palavra de Deus precisa ser lançada. Olha, você está vindo falar isso, mas olha o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus é contrária a isso.
O nosso discipulado, ele não pode ser cheio de opiniões humanas ou o meu entendimento em relação às coisas. O nosso discipulado precisa ser o entendimento da palavra de Deus, o entendimento de Jesus em relação àquela situação que a pessoa está te trazendo. Nós, queridos, só podemos discipular uma pessoa orando e jejuando pela vida dela. Nós precisamos buscar na fonte, no verdadeiro discipulador, como aquela pessoa precisa ser cuidada. Nós precisamos estimular aquela pessoa a ter vida com Deus. Se é uma pergunta que a gente tem que fazer, ou a gente tem que direcionar a conversa do nosso discipulado, é saber, como está a tua vida com Deus? Como é que você está? Como é que está a sua oração? O que Deus tem falado com você? Hoje eu fiz discipulado com o Erivan, fiz discipulado com o Walter. A gente teve a oportunidade ali de compartilhar. E aí, Erivan, como é que você está? Assim, assim, assado. E aí, como é que estão as coisas? E aí, Walter, como é que você está? Pô, estou assim, tá? Estou orando, estou bem, estou animado. Estamos nos adaptando com a rotina da bebê que chegou. Querem que eu conte mais coisas? Quem quer que eu conte mais coisas? Levanta a mão, vamos lá? Estou brincando, estou brincando. É o sigilo do discipulado também. Vocês estão meio sérios aí, eu só fiz dar uma brincadeirinha. Nós precisamos, queridos, canalizar a vida das pessoas, a elas terem paixão pela presença de Deus. O melhor da minha vida é buscar a Deus, eu preciso estimular o meu discípulo a tomar esse caminho. Nós precisamos ensinar os nossos discípulos a tomar decisões. Já foi o tempo em que uma deturpação, um erro no discipulado pudesse, assim, manifestar o querer do discipulador em relação à vida do discípulo. A gente não tem essa autonomia. É o querer de Jesus para a vida do discípulo. Eu não posso fazer com que o meu discípulo ele seja dependente do Guilherme para que as minhas decisões na vida dele gerem resultado. Discipulador não pode tomar decisão por discípulo. Jesus não toma decisão pelos filhos dele, por aqueles que ele salvou. Jesus não toma decisão por nós, queridos. Jesus já tomou alguma decisão por você? Já fez lá uma prova de múltipla escolha, é a A, a B, a C, a D ou a E, e Jesus apareceu na sua frente e falou, marca a E porque é a E. Jesus não toma decisão por nós, queridos. Jesus nos direciona, nos dá entendimento, sabedoria, conhecimento, levanta pessoas, levanta discipuladores, fala através da palavra para que nós tomemos decisões. Cristianismo é responsabilidade. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, pelos nossos atos. E o discipulado não pode ensinar o contrário, ou o discipulado não pode canalizar na vida do discipulador as decisões que ele tem que tomar para a vida. Eu acho muito legal quando existe a comunhão, existe o coração, existe o suprir as necessidades, e o discípulo vem numa posição, olha, pastor Emerson, você é tão bom, você conhece tanto esse assunto, qual é a sua opinião sobre isso? Obviamente que o discipulador, ele pode dar a opinião dele, olha, essa aqui é a minha opinião, eu já me deparei com uma situação dessa, olha, eu tomei essa decisão, eu fiz isso, mas essa decisão cabe a você. Todas as vezes que nós puxamos a responsabilidade, nós ensinamos os nossos discípulos de forma errada, e ele toma uma decisão com base naquilo que nós falamos, ou nós determinamos que ele fizesse, e aquela situação não é bem resolvida, dá um problema lá na frente, a pessoa vai te culpar sobre aquela situação. Eu começo ou não um relacionamento? Amigão, vai orar, cara. Vai orar, vai buscar a Deus. Vai ver se essa mulher é a mulher da tua vida, vai ver se esse homem é o homem da tua vida. Eu estou aqui sim para te instruir. Eu conheço ele na igreja, eu vejo algumas coisas que ele faz. Pô, esse cara é muito legal, esse cara é tão participativo, ele é tão cheio de Jesus. Olha, eu já vi algumas atitudes desse rapaz, mas você não vai tomar a decisão pela vida da pessoa. Vai comprar o carro A ou o carro B. Cara, você não é dono da Volkswagen, nem dono da Ford, a gente é meramente discipuladores. Então, eu queria deixar isso assim, bem cravado nos nossos corações, no meu coração. Às vezes a gente ama tanto, a gente tem a intenção, de fazer o melhor, de dar o melhor e já sai metendo os pés pelas mãos.
Mas esse não é o caminho. Nós somos um instrumento de Deus para capacitar a vida dos nossos discípulos a eles tomarem decisões. Último alicerce, fala sobre orações. Nós precisamos orar pela vida dos nossos discípulos. Se tem uma situação que é bastante desconfortável para a vida do discipulador, é quando o seu discípulo não está bem. Todo mundo concorda? Seu discípulo chega lá na sua casa, vocês se encontram aqui na igreja ou em algum outro ambiente. E aí, como é que você está? E o cara abre a caixa de ferramenta lá e tá. É uma metralhadora. É isso, o casamento não está bom, os filhos não estão bem, eu quero jogar uma bomba na igreja, eu quero jogar uma bomba na minha mulher, eu quero sair do trabalho. Parece que a casa caiu sobre a vida do cara. E você recebe aquela carga e você fala, uau, o que eu faço com isso? As pessoas hoje, elas vêm para a igreja totalmente destruídas e desiludidas com o mundo, e muitas vezes as pessoas querem jogar no nosso colo a desilusão e o problema dela. Só que a gente não pode pegar para a gente, porque não somos nós que vamos resolver. Se eu pego para mim, se eu quero resolver, eu estou afastando Deus da jogada, eu estou ensinando ele a tomar o caminho errado. Eu preciso falar assim, irmãozão, realmente a coisa está feia, a coisa está preta, mas eu sei que Jesus vai trazer a diferença. Você pode instruir a pessoa, com base na palavra de Deus, algumas direções. Olha, acho que isso aqui não é muito acertado, isso aqui. Instruir verdadeiramente a vida da pessoa, essa é a nossa parte. O além disso é orar pela vida dos nossos discípulos. Os nossos discipulados, eles têm que ser baseados em oração e jejum. Todo dia no meu tempo com Deus lá, acabo minhas orações pessoais, as minhas situações ali, meu tempo de adoração, leitura da palavra, eu vou interceder pela vida dos meus discípulos. Eu uso como regra a agenda. Segunda-feira, 6 horas da tarde, é o André. Segunda-feira, às 7 horas da noite, é o Felipe, né? Mas o Filipão foi para o Canadá, mas vamos continuar orando pelo Filipão. Terça-feira, agora vai ser, né, Du? Às 2 horas da tarde é o Du. Às 3 horas da tarde é o Erivan. Às 4 horas é o Walter. E tem o Ori também na terça-feira. Precisamos arrumar um horário para o Ori. Na quarta-feira, tem lá o meu discipulado com o pastor Cleiton. Eu tenho o Caio. Eu tenho o Diego também. Então essa é a minha agenda de discipulados. Cara, eu tenho minha listinha lá. Não façam o que eu faço, tá? Eu estou ministrando aqui, muito legal, mas não tenho essa quantidade de discípulos. Eu estou intercedendo por eles, porque eu sei que por mim eu não tenho condição. O que foi que o meu discípulo me falou no último discipulado, que está mais ali forte na vida dele, que está mais latente na vida dele? Está passando por um problema no casamento? Eu não vou ficar orando lá pelo trabalho dele, eu vou orar também, mas que o casamento dele seja transformado, que haja reconciliação, que eles se aturem, que eles se amem. Eu vou lançar diante de Deus, porque eu sou um canal, eu não sou a fonte. Eu preciso lançar para a fonte as situações da vida do meu discípulo. Jesus fez isso, vocês querem ver? Eu vou pedir para vocês abrirem a palavra aí no Evangelho de João, capítulo 17. João 17, uma oração muito famosa de Jesus em relação aos seus discípulos. Nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 23. Olha a decisão que Jesus, ok? Não é o Emerson, o Walter, o Erivan, o Guilherme, mas olha o que Jesus fez em relação aos discípulos dele, os discípulos dos discípulos, até chegar na gente e chegar nas próximas gerações. Eu rogo por eles. Eu vou pedir para o louvor, se o pessoal do louvor puder vir. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus, não são nossos. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que seja um, assim como somos um.
Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Versículo 14. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, esses somos nós, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e o amaste como igualmente me amaste. Glória a Deus. Essa, queridos, foi a própria oração de Jesus em relação à vida dos discípulos e por todas as gerações que viriam depois dos discípulos, todos aqueles que seriam alcançados pela palavra de Deus, todos aqueles que entregariam a vida ao autor da oração, que é Jesus. Nós vimos aqui, rogo a ti, não está rogando ao discipulador. O próprio Jesus falou, eu estou rogando ao Senhor, Pai, eu estou pedindo ao Senhor, Pai, eu estou entregando eles nas tuas mãos. Santifica-os na verdade, que eles sejam santificados através da palavra de Deus. Que o mundo venha me conhecer através da vida deles, discípulos bem cuidados, que passam a manifestar a palavra de Deus para a vida de outras pessoas. Verdadeiramente, queridos, nós precisamos entregar a vida dos nossos discípulos diante de Deus. Nós precisamos tirar a nossa mão. Nós temos sim a nossa responsabilidade de cumprir uma agenda, de cumprir um horário determinado, de ser muito solícito, de orar, de jejuar, de amar, de ter relacionamento, de ter o seu discípulo como sendo teu amigo, teu melhor amigo. Isso cabe a nós, mas a parte que cabe a Deus, que é Ele fazer a obra na vida do seu discípulo, nós precisamos entregar nas mãos de Deus. Se o teu discípulo vem rasgando, cheio de problemas, cheio de dificuldades, pega esse problema e já joga lá para cima. Fala, Deus, eu preciso do teu auxílio, eu por mim mesmo não sei. Você, discipulador, não perde a tua vida, não perde a alegria, não perde o seu relacionamento com Deus, a sua vida com Deus, olhando para essas situações da vida do seu discípulo. Se enche de fé, declara que aquela situação vai ser resolvida e começa a clamar ao Pai, dependendo do Senhor. O discipulado, você como discipulador, é uma bênção na sua vida. O discipulado não pode ser algo que vai te prejudicar, te afastar de Deus, te deixar frio, distante do Senhor. Pelo contrário, você foi chamado para colocar em prática o reino de Deus. Isso tem que ser motivo de muita alegria, de muita realização. O discipulado por uma motivação errada não pode ser um fato que vai te afastar de Deus, que vai te deixar desanimado, que vai te deixar pesado. Pelo contrário, usa no teu discipulado sempre o tamanho de Deus. Deus pode resolver isso, Deus pode fazer. Olha a vida de muita gente que você recebeu no primeiro momento, você olhou e falou, cara, não vai dar. Perdão, Maurílio, imagina o discipulador do Maurílio quando se deparou com ele. Quem conhece o testemunho do Maurílio fala, não vai dar, esse cara aí não vai dar certo. Olha a vida do Maurílio totalmente transformada. Olha um homem santo, um homem que manifesta Jesus, um homem apaixonado pelo Senhor. Não foi a mão do discipulador dele, foi a ação sobrenatural de Deus, do Espírito Santo, também usando a vida do discipulador.
Em resumo, queridos, dependa de Deus. Faça com que você seja um canal de Deus na vida do seu discípulo. Eu vou pedir para você ficar de pé aí no seu lugar. Enquanto agora é ministrado esse louvor, enquanto é ministrado esse louvor, eu queria que você, assim, não ficar nem se apegando à letra. Eu queria te levar a receber essa palavra, assim, no sentido, Deus, eu tenho tido tanta dificuldade nessa área. Olha, eu não tenho ensinado, eu não tenho tido comunhão, eu tenho pego os problemas do meu discípulo para mim, assim, eu tenho tentado resolver as situações da vida dele. É o momento de nós, assim, recebermos de Deus, nos acertarmos com Deus e crescermos nisso, levantarmos uma geração de discípulos e de discipuladores que vão cuidar do mundo lá fora, que vão trazer as pessoas aqui para dentro e manifestar Jesus, mostrando a diferença que Deus pode fazer na vida deles. Ok? Então, você tem esse momento de intimidade com Deus agora aí.